O clássico Grenal acaba em 1-1 na Arena do Grêmio e a gente consegue perceber algumas falhas que aconteciam no ano passado e acabam se repetindo. Eu preciso contar todos esses detalhes para vocês num dia de Grêmio que tem muita movimentação entre contratações, saídas de jogador, valores que podem deixar o Grêmio um pouco mais tranquilo para contratar reforços, porque o jogo de hoje mostrou que precisa muito mais. Então dá aquele like para mim, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte para te contar um pouco do que aconteceu no Grenal e também o que o Grêmio precisa, porque está escancarado todos os detalhes. Dá aquele like, se inscreve e ative as notificações. Gurizada, o Grêmio conseguiu empatar o clássico Grenal e 1-1. Um pênalti, claro, a bola bateu no braço, o jogador do Inter acaba de uma falta dentro da área, ele mexe o cotovelo dentro da área, a bola bateu, é pênalti, o juiz foi muito certeiro, controlou o jogo, fez o que tinha que fazer, deu amarelo quando tinha que dar, marcou as faltas, não inverteu nada e o gol do Inter foi numa bola parada também de escanteio dentro da área, onde o Franco Cristaldo deixa o volante Fernando livre para cabecear e fazer o gol de empate. Mas esses são os lances capitais do jogo. Agora, os detalhes grandes e gigantescos que deixaram a gente nervosos, né? Porque o sistema defensivo do Grêmio não achou o ataque do Inter em nenhum momento. O Inter passava com facilidade. Tanto o Rodrigo Eli quanto o Gemerson não via a troca de bola que o Inter fazia em velocidade e eles não conseguiam retornar a tempo. O lateral direito, o João Pedro, quando ele ia para o ataque, ele não voltava. E aí a gente lembra do Reinaldo no ano passado. Quando ele voltava, ele era atropelado pelo adversário. Não conseguia ficar em pé, não conseguia fazer o jogo de corpo, ele era facilmente driblado e ele trotava em campo. Ele não correu como a gente via que ele podia correr. E aí eu penso, bom, preparação física ele tem uma certa dificuldade? Parece que tem. E aí até fiz uma postagem no meu Instagram, coloquei também no meu Twitter, saudade quando o Igor Serrote voltar, porque ali a gente vai ter raça, vitalidade, velocidade e força. Ele até pode não ser bom tecnicamente como o João Pedro era no ataque, mas a gente vai ver um lateral direito marcando com força, velocidade, com vontade, com raça, determinação, o que o João Pedro meio que cozinhou durante o jogo, deixou muito claro isso. No lado esquerdo, a gente não pode criticar o Vieri, zagueiro improvisado, que já jogou de lateral, é claro, mas ele também tem uma certa dificuldade, até principalmente quando for para o ataque. E aí o Inter atacava pelo lado direito e o sistema defensivo do Grêmio não conseguia fazer o que podia ser feito, que era tirar a bola dentro da área. Aí eu lembro do Dodi no meio campo. Bom, eu gosto do Dodi, mas hoje não teve jeito. Nem o Dodi nem o Vila Sante se acharam. Parecia que eles conversavam em telefone sem fio. Um dizia corre para frente e o cara corria para o lado. O outro dizia corre para o lado, o outro recuava a bola. Era totalmente desconectado do jogo os dois meias. E aí prejudicou os lances do Franco Cristaldo. Quando o Franco conseguiu entrar em jogo, ele deixou o Pavão pifado num lance já de segundo tempo e o Pavão acabou colocando a bola para fora e não fazendo. Inclusive, o Pavão teve 2 lances de gols que ele deixou de marcar. Nem vou falar do que do Sport Clube Internacional tinha, mas estava muito claro. O Pavão teve 2 lances, um dentro da área no primeiro tempo, que ele cortou, bateu de esquerda e a bola pegou um efeito e subiu. E no segundo tempo ele teve uma oportunidade de bater e a bola foi para fora. E aí, claro, depois teve cabeçada, o Bright White também teve uma outra cabeçada. O Grêmio teve algumas oportunidades, o Inter também teve. Talvez o jogo tivesse terminado em 3-3, 4-4, um empate. Ela terminou em 1-1, mas o Grêmio sofreu. O Gustavo Quinteiros eu não entendi muito bem quando ele colocou o Monsalve. E ele estava sem o Aravena. O Monsalve conseguia, junto com o Edenilson, Aravena e Arezzo, fazer tabelas rápidas em velocidade, com a bola sendo trabalhada em lances de 2 toques, com muita velocidade. Ele fez isso nos outros 2 jogos, faz isso nos treinos, que aparece, o Grêmio filma, e o Grêmio não conseguiu fazer isso. Eu acho que ele acabou pensando em algo de utilizar os mais experientes, colocou o Monsalve para jogar e ele não conseguiu criar. Quando ele teve a oportunidade de dar um passe em profundidade, que era para o Pavão, ele tenta colocar no meio para o Vila Sante, que o Vila Sante estava na frente dele, e na frente do Vila Sante estava o Bright White.
e aí o Grêmio acabou deixando o Inter ter um contra-ataque. Bom, por todos esses lados, por tudo isso que acontece, eu não falei do Aravena, que teve uma bola na trave que estava impedido, ele estaria marcado, ia ser marcado impedimento, talvez por um meio corpo, um ombro, que seja, mas a gente viu que houve aquela infiltração, aquela bola entre os zagueiros, que o Aravena conseguiu furar em velocidade e bater por cima do goleiro. Mas o Grêmio não conseguiu furar o bloqueio do Inter. E também não conseguia marcar o Inter. Agora, as ligações diretas mostravam que o Inter tem um sistema defensivo falho, porque o Grêmio chegava no ataque, mas não finalizava, não conseguia finalizar com precisão. Quando finalizava, como eu disse, a bola acabou saindo. Então, o que a gente tem de falhas aqui para mostrar o que se repetiu num jogo de primeira divisão, um clássico Grenal, que é uma competição totalmente fora de qualquer outra competição no futebol. O sistema defensivo do Grêmio precisa ter reforço. Precisa de um homem de velocidade e de força no sistema defensivo. Velocidade e força. Claro que precisa ter um jogador de técnica, porque o Rodrigo Eli e o Gemerson juntos, os dois jogadores são iguais, as mesmas características. Precisa alguém que tenha um pouco mais de firmeza nisso. Talvez quando o Cuéllar assumir a titularidade e deixar o Vila Sante um pouco melhor como segundo volante, talvez o Grêmio ganhe um pouco mais de condição defensiva, uma segurança melhor no sistema defensivo, talvez. Mas aí a gente falha com o lateral esquerdo, falha com o lateral direito. Como eu disse, torço para o Igor chegar porque ele vai assumir. Ele volta da seleção, talvez o Grêmio dê uma semana de férias, porque ele não teve, e aí ele assume aí a titularidade incontestável. Não tem condições. Se o João Pedro não ganhar fisicamente, não melhorar fisicamente, o Igor Serrote vai assumir, se o Grêmio não contratar outro lateral, vai assumir a titularidade de vez, porque o João Lucas, sem condições. Ele até entrou no segundo tempo no lugar do Vieri, mas não colaborou muito. Ele só fez aquele piozinho com arroz de marcar, tentar ir ao ataque, dar um passo para o lado, e era isso. E aí a gente vê que faltou a ligação dos volantes para o meio campo para chegar no ataque. O Grêmio fazia ligações direto em bolas invertidas. E onde eu falei antes, mostra que o Inter tem essa deficiência. O Grêmio entendeu isso, mas o Grêmio não foi efetivo nos lances que poderia ser feito. Talvez na coletiva do técnico Gustavo Quinteiros ele diga que o Grêmio faltou com essa questão sobre a efetividade nos lances que poderia ter feito. Se o Grêmio marca, né, já que o Inter não marcou e o problema é do Inter, o Grêmio tinha que fazer a sua parte, o Grêmio não fez. Ou seja, nós estamos falando aí de 2 ou 3 lances que poderia mudar todo o jogo. O Grêmio faz 3 gols e muda. Ah, mas e se o Inter tivesse feito? Bom, o problema é deles, eu estou aqui falando do Grêmio. A visão do Grêmio, onde o Grêmio falhou e onde o Grêmio poderia melhorar. Tá aí o que eu acho a respeito disso. Bom, durante o dia a gente teve várias notícias sobre as informações de contratações. O Lucas Esteves deve chegar no início da semana. O próprio presidente Alberto Guerra, antes do jogo, acabou confirmando dando essa informação, que ele está em viagem, vindo para Porto Alegre, conseguiu a sua liberação junto à Justiça do Trabalho, e agora a CBF vai ter que fazer os trâmites para liberar ele junto ao Vitória, né? Vai ser liberado o seu vínculo, ele pode assinar com o Grêmio, e a documentação toda vai ser liberada para ele estar apto antes do dia 14. Também Nathan Fernandes, uma venda que está encaminhada. Já se fala até em valores, o Botafogo, está lá no meu Instagram, o Botafogo está comprando o Nathan Fernandes cerca de 10 milhões de dólares. A gente ainda não conseguiu descobrir se é o percentual que o Grêmio está querendo por ele, que é os 70%, ou 80%, eu acho que é 70%, os 10 milhões de dólares pelo jogador, e aí o Grêmio vendendo o jogador nesse nível, em torno de 57 milhões de reais, ficaria para o Grêmio, e a gente sabe que esse valor será exatamente para reforçar o sistema defensivo, que o Grêmio precisa de mais 2 zagueiros, é o que o Quinteiros pediu, já falou em coletiva, fala que precisa repor a saída dos jogadores que deixaram o clube em 2024, e isso é importante a gente salientar. Certamente esse dinheiro vai ser utilizado porque o Grêmio não tem hoje como fazer propostas se não for parceladas, e alguns clubes querem dinheiro à vista, e isso atrapalha muitas negociações. E aí eu sei que o Grêmio tem um zagueiro já encaminhado, o lateral esquerdo e o Camilo,
que também o Grêmio deve pagar pelo Camilo cerca de 2 milhões de euros, parceladinho, mas deve pagar para ele ser jogador do Grêmio e ser inscrito antes do dia 14. Tá aí, o que vocês acharam? Comenta, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte, daqui a pouco a gente volta.